Fala, galerinha do quinto ano, aqui é a Tia Tamires. Nós vamos dar início a mais uma aula. Nós vamos para a nossa terceira aula de língua portuguesa. Nosso conteúdo vai ser discurso direto e indireto, tá certo? Peguem lá o livro de vocês, página 22. Por quê? Na página 21 tem um exercício que eu estava lendo e vi que vocês são capazes de fazer, tá bom? Então, vocês vão lá, faz a página 21 e passa para a página 22, tá certo? Acompanha lá, tia. Primeiramente, nós temos que saber o que é discurso. Discurso é toda aquela situação de fala, tá? Que você vê, por exemplo, quando o presidente faz uma entrevista e discursa sobre algum assunto. Quando você vê um palestrante dar início à explicação de alguma coisa, ele faz um discurso. Quando alguém decide defender alguma ideia, ele discursa sobre aquela ideia, tá bom? Lê aqui com a tia. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e de respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala, tá certo? Ou seja, ela é o que? O discurso é oral, tá bom? É através da fala. Quanto à fala, na narração pode vir de três formas. Nós temos o discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. Desses três, nós estudaremos apenas dois, que é quem? O discurso direto e o discurso indireto. Bom, meus amores, na página 22 de vocês já vem aí um conceito do que vem a ser discurso direto. Bora ler com a tia? Acompanhe aí. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio de discurso direto ou indireto. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Observem. Aí nós temos exemplo da fala de um dos índios que foi buscar o caroço de Tucumã. Observe que ela iniciou com o quê? Com o travessão. Muito bem. Então, logo, esse discurso é direto. Essa fala é a fala do índio, não é do narrador. Essa fala é do índio. Olha só. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Quem foi que fez essa fala? Foi o narrador? Não. Essa fala foi feita por quem? Pelo próprio índio. Então, atenção. Olha só. Então, exatamente o que é o discurso direto? É um texto oral ou escrito da fala de alguém na íntegra, ou seja, exatamente o que aquela pessoa falou, sem trocar nenhuma palavra, sem trocar nenhum ponto, sem acrescentar nada. É o que? O discurso direto, tá bom? É quando as palavras da outra pessoa ou personagem são reproduzidas e separadas das falas do narrador. Para fazer discurso direto, são utilizados dois pontos, aspas ou travessão de diálogo. Esses recursos ajudam a identificar a quem pertence as falas, tá bom? Ou seja, o narrador, ele não faz a fala, ele não diz o que a pessoa está dizendo, tá bom? Ele não diz o que a pessoa está falando. Quem fala é a própria pessoa ou o próprio personagem. Olha só o exemplo. Todos esperavam na sala de reunião quando André finalmente entrou. O chefe perguntou, aí é o narrador. Mas olha só, abre aspas. Por que você chegou atrasado à reunião? Fecha aspas. O ônibus em que eu vinha quebrou, respondeu o André. Olha só, a resposta do André está entre aspas, ou seja, é um discurso direto, assim como a fala do chefe também está entre aspas. Então, também é um discurso direto. Não foi o narrador que falou, foi quem? O próprio personagem. Continuando aqui com os exemplos, olha só. A aluna afirmou: preciso estudar muito para o teste. Olha só, temos aspas? Não, nós temos o quê? Um travessão de diálogo, tá bom? Então, já marca aí que é o quê? Um discurso direto, tá bom? Outro exemplo.
Os formandos repetiam, abre aspas, prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Fecha aspas. Discurso direto. O réu afirmou, sou inocente. Quem foi que afirmou? Foi o réu ou foi o narrador? Foi o réu. Por quê? Está o que entre aspas. Último exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Olha aí o travessão. Alô? Quem fala? Outro travessão. Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Observe que o travessão também marca o que? O discurso direto. Falei para vocês que nós vamos estudar dois discursos, o direto e o indireto. Nesse caso aqui do discurso indireto, é aquele caso onde o narrador que faz a fala daquele personagem ou daquela pessoa. Olha só. Nesse tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Observe um exemplo de discurso indireto sublinhado nesse trecho. Tá bom? Tá no livro de vocês. Olha só. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Olha só o que está destacado aí. É justamente o quê? O que o marido sentia e o que o marido disse, porém, não veio da boca do marido. Foi quem que disse? O próprio narrador. Mais um momento de atenção aqui. Olha aí. O discurso indireto acontece quando o próprio narrador diz o que a outra pessoa ou personagem disse. O narrador utiliza as suas palavras para transmitir a fala das personagens. Olha o nosso exemplo. O chefe perguntou a André o motivo de ter se atrasado para a reunião. André respondeu que o ônibus em que vinha quebrara. Viu só? No nosso primeiro exemplo, que foi o discurso direto, foi o André que respondeu. Agora, no nosso discurso indireto, quem está respondendo é quem? O próprio narrador. Olha o outro. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. No nosso primeiro exemplo, quem é que fala isso? São os próprios formandos. Agora aqui, nesse outro exemplo, o narrador disse que era isso que eles estavam falando, tá bom? Então, o discurso indireto é o narrador que está fazendo a fala dos personagens. Bora lá para mais exemplos aqui. Ó, o réu afirmou que era inocente. Foi o réu que afirmou que ele é inocente? Não. O narrador disse que ele falou que ele é inocente, tá bom? Olha o nosso último exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou-o e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Novamente, o narrador que contou toda a história fez toda a fala. Em nenhum momento você viu o personagem citando a sua fala aqui. Então, o discurso indireto é exatamente isso. É quando o narrador conta a história e diz, por exemplo, Camila chegou para Felipe e falou, você está com fome? Então esse discurso é indireto, porque eu que estou contando a história e eu que estou fazendo a fala da Camila. Vocês estão entendendo? Coloquei aqui um quadro para ajudar a diferenciar o discurso direto do discurso indireto. Olha só, num discurso direto acontece assim, eu comecei minha dieta ontem, discurso direto. No indireto vai ficar assim, ela disse que começou sua dieta no dia anterior. Vocês estão conseguindo observar a diferença? Um é a pessoa que disse e o outro é onde outra pessoa está fazendo a fala. Discurso direto, vou ali agora e volto rápido. Discurso indireto. Ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. É como se tivesse deixado um recado, né? Ele foi ali e já volta. Ele disse que foi ali e já volta, tá? Último exemplo. Discurso direto. Nós viajaremos amanhã. Discurso indireto. Eles disseram que viajariam no dia seguinte.
Olha só, outro exemplo da nossa sala de aula. A tia Tamires pediu silêncio. Ou então é quando eu falo quinto ano, silêncio. Ou o discurso direto é quando a tia Tamires fala quinto ano, silêncio. O discurso indireto é quando um dos amiguinhos diz assim: a tia Tamires pediu silêncio. Ela pediu silêncio. Tá entendendo? Meus amores, encerramos aqui mais uma aula. Como eu disse, a nossa terceira aula, tá? De português, de língua portuguesa. Aqui temos agenda, atividades, página 21, 22, 23 e 24. Na próxima aula eu solto a correção, tá? Dessas atividades. Muitos beijos e abraços bem apertados e até a próxima. Esse desenho aí que vocês estão vendo é a arte da aluna Ana Beatriz Santana do ano passado. Tá bom? Beijos, até a próxima aula. Qualquer dúvida, tia disponibilizou o número do WhatsApp lá na nossa plataforma Positivo. Tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que a tia responde. Beijinhos.